Então, está iniciada a gravação. Começar a ver o assunto de hoje aqui, processo e thread, onde a gente começa efetivamente a entrar em sistemas operacionais, no funcionamento dos sistemas operacionais. Professor, Oi, fala uma coisa, quantos integrantes por grupo? até 6. Até 6? É. Ok, obrigado. Essa aqui, efetivamente, é ver a parte de processo e thread. Então, vamos ver aqui o porquê de processo e como é que a gente chega em thread. Né? Nós tínhamos que, no primeiro sistema, né, processos computacionais que foram criados, eles permitiam a execução de apenas um programa de cada vez. Então, o computador, ele realizava, a gente botava um programa em execução, esse programa estava executando, e se ele necessitasse de realizar, por exemplo, uma operação de entrada e saída, que é uma operação muito custosa em termos de processamento, a OCP ficava muito tempo sem fazer nada. Um programa que tivesse muito I/O, a máquina praticamente não usava a OCP, que é um dos recursos mais caros, né, de um sistema. Né? Além disso, outra característica, o programa tinha controle completo do sistema. Uma vez que a gente só tinha um programa em execução, não tem muita preocupação com a segurança do sistema. Se por acaso esse programa comprometesse o sistema, era só reiniciar o sistema. Era melhor isso e dar um maior desempenho do sistema do que ficar fazendo muitos controles em cima do programa. Ainda mais que nós estamos falando de uma época que máquinas não tinham tanto desempenho assim. É a característica dos sistemas atuais. Né? Hoje, não é novidade para ninguém, nós temos diversos programas carregados na memória e todos eles executando simultaneamente, ou dando a ilusão que está executando simultaneamente. Já que, se nós temos mais programas do que núcleos de uma máquina, obviamente não estão todos executando efetivamente simultaneamente. Bom, essa característica, né, de diversos programas, pelo menos carregados simultaneamente, né, faz com que seja necessário um maior controle, né, do sistema operacional e também maior e melhor divisão de tarefas, né, entre os vários programas. Então, a partir desse momento, a gente tem a noção do que é um processo. Né? Aliás, noção do que é processo a gente vai ver daqui a pouco, no modelo de processo. Mas resulta na noção de processo. Né? A gente necessita criar essa figura. Né? Num sistema multiprogramável, a UCP alterna rapidamente entre processos. Né? Ela dedica um pouco de tempo a cada um, dando a ilusão de paralelismo, né? Que é o pseudo-paralelismo. Tá? Já viu esse modelinho? A gente vai dar uma revisada nele. Começando aí, modelo de processo. Né? Bom, todo software executado no computador é organizado no que a gente chama de processos sequenciais. Tá? Ou simplesmente, nós vamos falar aqui processos. Esse modelo ele foi desenvolvido para tornar o paralelismo mais fácil de tratar. Né? Por que torna o paralelismo mais fácil? Na verdade, é um modelo onde nós imaginamos que o programa ele entra em execução e ele segue uma linha única de execução. Tá? Então, o sistema é baseado nisso. Sabemos que, na verdade, o programa ele vem executando, né? Chega um determinado momento, ele precisa parar. Seja para atender uma interrupção, nós já vimos esse mecanismo, a interrupção é atendida, executa, a rotina de tratamento da interrupção, depois volta para o ponto que ele é parado. Aí o programa continua. O programador não tem que se preocupar com isso. O programador se preocupa em escrever o programa dele como se tudo executasse sequencialmente. Por isso que nós dizemos que é um modelo de processos sequenciais. Tá? Então, toda execução com uma sequência de instruções uma após a outra. E isso torna o paralelismo mais fácil, porque com esse conceito, a gente tem, por exemplo, um programa que vem executando, ele para a gente colocar um outro programa em execução. Quando outro programa está executando, um determinado momento ele para, primeiro volta à execução normalmente. Não importa que parou para dar vez para outro programa. Tá? Para o programador isso não pode fazer diferença. Então, o que é um processo? Qual é a definição de um processo? Né? Um processo ele é um programa de execução, incluindo os valores atuais dos registradores variáveis, assim como o seu espaço de endereçamento. Né? Um programa por si só não é um processo. Né? Então, vamos lá. Programa de execução. Vou imaginar aqui um programa bem simples, o bloco de notas. Se a gente coloca o bloco de notas em execução, ele vai executar e ele vai vai ser criado um processo na máquina. Então, nós temos aqui o processo bloco de notas. Por que um processo não é só um programa de execução? Vou imaginar que a gente abre uma outra instância do bloco de notas.
abrir um outro processo bloco de notas. Né? Nos dois eu estou com conteúdo diferente, eu estou digitando coisas diferentes. Os dois são programa bloco de notas em execução, mas eles são processos diferentes. Né? Por isso que um processo não é apenas um programa em execução. Então, o processo ele é o programa em execução, né? No caso do exemplo aqui, o bloco de notas em execução, incluindo vários, valores atuais de registradores e variáveis. Então, as variáveis vão dar o conteúdo de cada execução do bloco de notas. Né? Os registradores vão dar o estado de execução de cada um desses processos, tá? O contexto de hardware dele. Além disso, cada um tem o seu próprio espaço de endereçamento. O espaço de endereçamento é a região de memória que eles podem acessar e podem utilizar. Né? Processos diferentes possuem diferentes espaços de endereçamento. Então, isso aqui é o que define o processo. Não é simplesmente um programa de execução. Conceitualmente, cada processo tem sua própria UCP, tem sua própria unidade central de processamento. Então, o processo ele acha que ele ganha uma UCP e a UCP sempre dele. Tá? Conceitualmente, vai funcionar assim. Né? Mas, na verdade, a UCP alterna esse processo. Um modelo como esse aqui. Imagina o processo da B, C e D. Né? Imagina que esse sistema que ele só tem uma UCP com um núcleo. Né? Cada processo acha que tem uma UCP só para ele, mas na verdade o que acontece? O processo só executa durante um tempo, chega um determinado momento ele para de executar, começa a executar o processo B. Ele para de executar, começa a executar o processo C. Na verdade, ele é suspenso temporariamente. Né? Executa o D. Ao final do ciclo, o que acontece? Volta o processo A a executar. Né? Sobre o ponto de vista de qualquer um desses processos, o que aconteceu é que, por exemplo, o processo A estava executando, aí para o processo A dá a impressão que o CP ficou um tempo sem fazer nada, né? Mas que depois voltou a executá-lo. Certo? Bom, então, conceitualmente, o processo A acha que é o CP só dele, mas na verdade é o CP que está alternando entre vários processos. Bom, criação e encerramento de processo. Né? Quando é que os processos são criados e quando eles são encerrados? Né? Bom, existem 4 eventos principais que fazem que o processo seja criado. Primeiro evento, inicialização do sistema. Quando o sistema está sendo iniciado, são colocados vários processos em execução. No mínimo, os processos de gerenciamento do sistema. Então, são processos que são iniciados automaticamente. Bom, uma segunda forma é a execução de uma chamada de sistema de criação de processo por um processo de execução. A gente pode ter um processo que está executando e esse processo coloca um outro, né? Isso é bastante comum em servidores. Né? Por exemplo, um servidor web ele está em execução e alguma requisição pela rede, esse servidor web ele cria um outro processo, chama de subprocesso, para tratar dessa solicitação que chegou pela rede. Esse subprocesso ele vai existir enquanto ele estiver respondendo para essa solicitação. Solicitação de um usuário para criar um novo processo. A gente vai na nossa interface gráfica, dá 2 cliques em cima de um programa. Nós estamos solicitando esse início de um processo. Ou, uma quarta solicitação, início de uma tarefa em lote. A tarefa em lote são aquelas tarefas que nós programamos no sistema para executar automaticamente em determinado horário. Então, servidor, por exemplo, um processamento em lote para fechamento de estoque de uma loja, que acontece de madrugada. Né? Onde de madrugada o sistema entra em execução automaticamente, ele está programado para inicializar automaticamente, entra o sistema em lote, ele faz toda a computabilidade de estoque e gera o resultado da variação do estoque. Tá? Então, a tarefa em lote é um outro evento. Então, essas são as principais formas, né, pelas quais processos são criados. Quando o sistema operacional é inicializado, né, uma série de processos são criados. Né? Esses processos eles podem ser processos de primeiro plano ou processos de segundo plano. Processos de primeiro plano são aqueles que existem uma interface para interagir com o usuário. Né? Então, um navegador web ele é um processo de primeiro plano. Ele tem uma interface que o usuário está interagindo com ela. Né? Se você chega numa máquina servidora, onde está, por exemplo, o servidor web em execução, o servidor web ele não tem uma interface. Ele é um programa que está executando por trás da máquina. Né? Você
não vê esse programa executando, mas ele está lá executando. É o que nós chamamos de processo de segundo plano. No próprio computador desktop, quando a gente manda imprimir alguma coisa, existe o processo servidor de impressão, que a gente chama de daemon de impressão. O daemon de impressão está executando também em segundo plano. A gente não vê uma interface. A gente pode até, se quiser, chamar uma interface para mostrar o que está sendo impresso. Mas o trabalho do daemon, a princípio, ele é silencioso. Ele fica por trás do sistema e a gente não enxerga. Alguns processos de segundo plano são conhecidos como daemons. Citei, por exemplo, o servidor de impressão na máquina é um daemon. Daemons são os processos que ficam lá no computador executando tarefas de gerência para a gente. Mas adiante nós vamos conversar melhor sobre daemons, tá? Eu vou trazer alguns exemplos de daemons. Bom, um processo em execução pode emitir no que a gente chama de chamada de sistema para criar um ou mais processos. Tá? É particularmente útil quando o trabalho a ser feito pode ser formulado em termos de vários processos relacionados. Tá? Então, por exemplo, sistemas de banco de dados. Nós temos muita coisa acontecendo em paralelo no sistema de banco de dados. Então, um exemplo de um sistema que dispara vários processos, e cada processo é executando uma tarefa específica. Então, nós temos processos para atender requisições SQL, nós temos processos para manter a árvore de indexação balanceada, tá? Vários processos executando. Então, isso aí facilita sobre o aspecto de que, se uma máquina tem mais de um processador e o sistema está disparando vários processos, várias partes do mesmo sistema estão executando paralelamente. Isso dá um desempenho maior, né? Dá um desempenho muito melhor do que simplesmente fazer um único programa que faz tudo. Né? Em um multiprocessador, né? No caso, uma máquina com mais de um processador, né? Cada processo pode executar um CPU diferente. Isso faz com que a tarefa seja realizada mais rapidamente. Se eu tenho tarefas que podem ser feitas em paralelo, boto cada processo para executar essa tarefa. Hoje em dia é muito comum máquina com vários núcleos. Né? Se a gente tem uma máquina com vários núcleos, é a mesma coisa que uma máquina com vários processadores. Em sistemas interativos, né, sistemas que os processos estão interagindo com os usuários podem começar um programa digitando um comando ou simplesmente clicando 2 vezes em cima de um ícone. Né? E vai iniciar, obviamente, um novo processo. Para falar dos dois principais sistemas operacionais que existem, né, nós temos o Unix e, derivado dele, o Linux, né, que é um tipo de Unix. Né? No Unix padrão, existe apenas uma chamada de sistema para criar um novo processo. É chamada uma fork. Né? Você está num programa que chama fork, esse programa cria um clone exato do processo que chamou. Né? Então, seu programa executou fork, seu programa virou 2. Tá? Após o fork, a gente tem o processo original, que é chamado de processo pai, e o processo filho, que é o clone dele. Tá? Eles têm a mesma imagem de memória, as mesmas variáveis de eventos, os mesmos arquivos abertos, ou seja, exatamente o mesmo processo. Tá? A única diferença é que a função fork ela retorna valores para dizer quem é o processo pai e quem é o processo filho. Tá? No processo filho, a função fork retorna o valor 0. No processo pai, função fork retorna o número de identificação do processo filho, com um número diferente de 0. Então, na verdade, durante a execução, o processo vem executando, ele chama fork, executa fork. O processo pai continua sua execução, o processo filho também continua a execução. Verificando o valor de retorno do fork, né, por exemplo, na variável ID, é possível verificar quem é o pai e quem é o filho. Se você quer colocar um outro programa em execução, na verdade, você queria usar o fork para fazer com que o processo divide em dois para um outro virar um outro, né? Você depois chama uma função chamada execver. A função execver troca o núcleo do programa. Então, a única maneira que tem em sistemas Unix de colocar um novo programa em execução é o programa que vai colocar esse novo execução. Ele se divide em dois e o filho vira um outro programa chamado execver. Né? Você passa com o parâmetro execver o caminho para o código executável e você tem um novo programa executando. No sistema Windows, é mais direto. Né? Você não precisa desse artifício de virar dois e um deles virar o outro processo. Você pode simplesmente chamar uma função, que é uma função de sistema chamada createProcess,
né, que ela vai criar um novo processo. Você passa como parâmetro para ela o código executável e o processo é colocado em execução, né? Então, ele lida tanto com a criação do processo quanto a carga do programa correta no novo processo. O Daniel está perguntando aqui, esse porta firmware do Git, eu não conheço, né? É, o processo filho é completamente independente do processo pai. Independente no sentido de que ele executa de forma independente, tem variáveis completamente dependentes, mas ele é um clone do processo pai, né? Mas ele é, sim, independente, né? Provavelmente o mesmo, né? Bom, então, após ser executada a tarefa, um novo processo vai terminar normalmente, né? Quais são as condições de término do programa? É, saída normal, voluntária, né? Simplesmente o programa terminou, ele encerra, sem qualquer tipo de dificuldade, tá? Erro fatal, né? Por exemplo, você vai fazer uma divisão, o seu denominador é zero, divisão por zero é um erro, né? Então, isso aqui é um erro fatal, o processo é encerrado, né? Saída voluntária por erro, que é bastante semelhante à saída normal, mas na verdade é quando o seu programa, a lógica do programa encontra um erro e ele resolve sair por vontade própria, né? Ou ainda o processo pode ser morto por outro processo, né? A gente pode matar processo no Linux, com comando kill. No Windows, a gente pode executar o gerenciador de tarefas, clicar com o botão direito em cima do processo para terminar, né? Então, é um processo matando o outro. Sendo que a grande maioria dos processos termina por realizar o trabalho normalmente. Agora, quando o processo termina, ele não simplesmente termina. É um processo, ele é uma entidade ativa, bastante ativa no sistema. Então, quando o processo sai, ele precisa avisar o sistema operacional que ele terminou. Então, sempre que um processo termina, né, ele executa uma chamada de sistema para dizer, ó, parei de executar, né? Então, o sistema operacional vai limpar tudo aquilo que o processo deixou para trás, principalmente as suas entradas na tabela de processo, que a gente vai ver daqui a pouco. E já foi discutido, né? O processo também pode terminar com descobre erro fatal, né? No caso do erro fatal, ainda tem a possibilidade de solicitar uma nova entrada, né? Linguagens como Java, por exemplo, você pode criar cláusula do tipo try catch, onde você cria um try, você faz uma tentativa, se houver um erro fatal, você captura esse erro e evita do seu programa terminar. Outros tipos de linguagens não têm essa facilidade. Cria um erro fatal, ocasionou um erro fatal, termina na hora, né? Também temos erro causado pelo processo, né? Também já foi falado aqui, né? É um processo para matar outro processo. Faltou se falar isso aqui, né? Ele necessita de autorização, né? Então, eu não posso chegar e matar qualquer processo, né? Eu só posso matar os meus processos. Então, na verdade, cada processo ele tem uma identificação de usuário, que é o usuário que criou o processo, e um usuário só pode matar processo dele mesmo. A única exceção é o usuário que é administrador do sistema. Esse pode matar qualquer tipo de processo, né? Em alguns sistemas, quando o processo é finalizado, todos os processos que ele criou são finalizados também. Nem o Linux, nem o Windows funciona dessa forma. O Windows certamente não funciona dessa forma. O Linux, em algumas situações, funciona. Por exemplo, se você tem processos que foram executados a partir de um terminal, se você termina, encerra esse terminal, automaticamente todos os processos morrem, tá? Então, o Linux, na verdade, depende da situação específica. Falando um pouco da hierarquia dos processos, né? Processo pai, processo filho. Então, em alguns sistemas, quando o processo cria outro, o processo pai e o processo filho ficam associados, né? Eles ficam associados simplesmente da forma de cada processo sabe aqueles processos que ele criou e cada processo criado sabe quem foi o processo que o criou, tá? Mas eles possuem execução independente. Cada processo filho pode criar outros processos filhos, né? E isso é que a gente chama de hierarquia de processos, né? Num sistema Unix, um processo e todos os seus filhos e demais descendentes formam o que chama de grupo de processos, né? Cria uma árvore de processos, tá? Especificamente, num sistema Unix, existe um processo especial chamado init.
né? Ou, né, atualmente, esse init ele foi substituído por um outro processo no nosso sistema D. Então, o próprio sistema D se identifica como init. Isso aí está presente na imagem de inicialização do sistema. Quando o sistema operacional é carregado, ele começa a inicializar, ele está no chamado modo monousuário. Nesse modo monousuário, ele testa o hardware, bem testa o hardware, né? Ele verifica o hardware para ver o que tipo de hardware existe, carrega os drivers necessários, se prepara para a execução naquele hardware e quando ele efetivamente vai começar a sua execução, ele entra no chamado modo multiusuário. Nesse modo multiusuário, no Unix, é esse processo init ou systemd que entra primeiro. Ele é o responsável por colocar todos os outros processos em execução, né? Então, quando o init começa a executar, ele bifurca um novo processo, sai bifurcando, 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 criando vários terminais de login, conforme os usuários se conectam nesses terminais que foram abertos, né? São abertos também os processos para esse usuário específico, né? Nesse caso, então, é criada uma relação de processo com init ou systemd na raiz, né? Isso aqui é uma imagem, tá? Eu sei que não dá para ler, mas é só para vocês terem noção, de um sistema Unix, um Linux, que acabou de ser instalado e foi posto em execução, tá? Ele tem todos esses processos executando nessa árvore de processo. Então, processo init, começando tudo, processo init cria o primeiro nível, aqui, por exemplo, esse cara aqui criou outro processo, cada outro processo cria novos processos, cria toda uma árvore de processo. Especificamente, essa árvore maior aqui é a árvore da interface gráfica do Linux, que cria uma série de processos para a interface gráfica. Já o Windows não tem esse conceito de uma hierarquia de processos. Todos os processos estão iguais, todos estão no mesmo nível. A gente abre o gerenciador de tarefa do Windows, né? Eles têm uma série de processos, a gente não verifica realmente uma árvore. Muito embora a gente possa clicar na setinha do lado e ver os threads que compõem esse processo. Mas efetivamente não existe uma árvore de processo. Bom, agora vamos ver aqui estado de um processo, que já é uma parte importante para a gente poder entender bem o funcionamento de um processo, entender bem o algoritmo, o escalonamento, tá? Então, prestar atenção aqui. Bom, eventualmente um processo está em execução, necessita parar momentaneamente sua execução. Nós já vimos isso, né? O processo está executando, acontece uma interrupção, então esse processo precisa dar vez para outro processo entrar em execução, ele tem que parar a sua execução, tá? Ou ele também pode estar guardando uma informação que ainda não está disponível. A pessoa solicita uma leitura de disco e essa leitura não foi realizada ainda. Ou você solicita uma escrita em disco e só vai continuar quando a escrita terminar. Então, o processo pode mudar de estado. Um processo pode estar em alguns estados, tá? Sistemas, às vezes, têm nomes diferentes para estado, mas esses são os estados tradicionais de sistemas operacionais, né? Novo, executando, pronto, bloqueado e terminado. Então, o que faz cada estado desse? Um processo acabou de ser criado no sistema, né? A gente diz que ele está no estado novo. Na verdade, né, acabou de ser criado. Ele está em fase de criação. O usuário foi na interface gráfica, viu o ícone do programa que ele quer executar e dá 2 cliques em cima. O programa está sendo carregado, está sendo criado todo o ambiente para aquele programa, né? O programa ainda não tem condições de executar, né, mas ele já existe no sistema. Então, a gente diz que ele está no estado novo, é um novo programa, né? Quando o sistema operacional acaba de preparar tudo, nós dizemos que o sistema ele foi para o estado pronto. Agora sim, o processo está pronto para ser executado, mas ele ainda não tem um OCP disponível para ele, porque ele não começou a executar. Então, processos no estado pronto são aqueles que têm todas as condições de ser executado. Só não está sendo executado porque não tem ainda um OCP disponível. Do estado pronto, o processo só tem um caminho, é entrar em execução, né? Então, se ele está aguardando para ser executado, quando o OCP se torna disponível para ele, ele começa a executar, né? Então, ele vai executar. Executando é um estado bem claro. Ele está em uma UCP. Duas instruções que estão sendo executadas, né? O que pode acontecer no estado executando? A primeira situação é o programa já executou durante muito tempo. Tá na vez dele, está na hora dele dar vez a outro processo.
Então, ele sai do estado executando e vai para o estado pronto, né? E aguarda a sua vez de voltar a executar, né? Outra coisa que pode acontecer é, o programa já executou tudo que tinha que executar, então ele vai terminar. Ele vai para o estado terminado. O estado terminado é aquele estado em que o programa não tem mais nada para fazer, não tem nenhuma instrução dele para ser executada, porém o sistema ainda precisa ser limpo, tem que fazer a coleta de lixo que o processo deixou para trás, tem que tirar o processo da tabela de processo, tem toda uma série de ajustes no sistema para que o processo efetivamente termine, né? Então, aqui ele não tem mais nada a executar, mas ele ainda existe. Quando ele é totalmente limpo, ele não existe mais, sai desse estado. Uma última transição do estado executando é quando um processo solicita uma operação, normalmente uma operação de entrada e saída, ou quando ele está aguardando por algum evento que ainda tem que acontecer para ele poder continuar. Um editor de texto, por exemplo, espera o usuário digitar alguma coisa para o teclado, então quando você manda salvar um arquivo, né? O programa ele não pode executar enquanto essa operação não terminar. Então o programa ele vai para um estado chamado bloqueado. O estado bloqueado é aquele em que o sistema operacional está trabalhando para ele, mas ele em si não está executando, tá? Tudo aquilo que ele está aguardando ficar pronto, fica pronto, ele sai do estado bloqueado e vai para o estado pronto, tá? No estado pronto, volta aquela situação de aguardar no CP ficar disponível para ele. Tá? Alguma dúvida com relação a isso aí? Bom, então, continuar aí. Bom, então, para implementar esse modelo de processo, o sistema operacional mantém uma tabela conhecida como tabela de processo, tá? Com uma entrada por processo. Então, o processo, né, está no estado novo, já basicamente ele está nesse estado enquanto está sendo criada a tabela de processo e estão sendo organizados os parâmetros da tabela de processo, né? Então, a tabela de processo, como qualquer tabela, né, é uma tabela que tem colunas de informação e tem linhas que são os registros da tabela. Cada processo vai ser uma linha dessa tabela. Cada coluna da tabela vai ser um atributo, vai ser um campo dessa tabela, né? Essa entrada, né, onde identifica o processo, ela é conhecida como BCP, né, Bloco de Controle de Processo, ou em inglês PCB, Process Control Block, tá? Ela contém todas as informações do processo. O formato dela depende do sistema operacional, né? Algumas entradas são o estado do processo, aquele diagrama que acabamos de ver, né? A prioridade do processo. Mais adiante, nós vamos ver o algoritmo de escalonamento por prioridade, né? Então, isso vai ser uma informação importante para decidir os processos que vão executar. O número do processo, cada processo é identificado por um número diferente. Os registradores da UCP, se vocês lembrarem, quando nós conversamos sobre interrupções, nós falamos que um processo ele vem executando e quando ele para de executar para que uma interrupção seja tratada, a primeira coisa que é feita é salvar os registradores, né? Aí, naquele momento, nós não falamos, né? Aonde esses registradores são salvos? Eles são salvos na tabela de processo, né? Então, quando o programa ele para de executar, a sua situação tem que ser salva em algum lugar. Existe um campo da tabela de processo onde vão ser armazenados todos os registradores que estavam no CP no momento que o processo foi parado. Quando o processo voltar, é de lá que essa informação é obtida. Bom, informações relativas ao gerenciamento de memória, né? Região de memória que ele pode acessar, o que, que ele pode fazer naquela região de memória. Informações de contabilidade, que é o que, que ele já utilizou do sistema, né? Informações sobre as operações de entrada e saída que ele pode realizar, que ele já realizou, o que, que ele está aguardando, tá? E etc., né? Qualquer tipo de informação que possa ser importante para o sistema operacional. Essa visão, então, ela dá origem ao seguinte modelo, né? Cada processo tem um número, então, ó, processo 0, processo 1, processo 2, processo 3, até o processo N-1, julgando N processos, né? Isso aqui é o que a gente chama de processos sequenciais, e abaixo desses processos, uma das
o nível mais baixo do sistema operacional é o que a gente chama de escalonador, né? Escalonador, às vezes, conhecido também como agendador, né? Qual a função do escalonador? Cuida do gerenciamento de interrupções, né? Então, sempre que acontece uma interrupção, é o escalonador que cuida de parar o processo da execução, colocar a rotina de tratamento da interrupção e execução e depois voltar ao processo, né? Então, cuida de direção de interrupções, cuida de detalhes de como iniciar e parar processo, é ele quem coloca processo de execução, é ele quem para processo, tá? E é ele quem decide qual é o próximo processo a entrar em execução, né? E ele é chamado muitas vezes. Um sistema operacional tradicional, o escalonador, ele entra em execução no mínimo 10 vezes por segundo por UCP, por núcleo, né? Então, se a gente falar em uma máquina de 4 núcleos, uma máquina que está com trabalho intenso, no mínimo o escalonador vai ser executado 40 vezes por segundo. Por conta disso, ele precisa ser muito pequeno e muito rápido, né? É uma parte do sistema operacional que afeta diretamente o desempenho do sistema. Normalmente, o agendador de um sistema operacional é escrito diretamente em assembly, para ser mais rápido, para economizar cada instrução. Um processo a gente viu que passa por várias filas de seleção durante a execução. Então, cabe ao escalonador selecionar o processo dessa fila, né? Ou seja, realizar o que eu falei para você, realizar o escalonamento, dizer quem é o próximo processo a entrar em execução, né? Esse é o próximo capítulo que a gente vai ver, né? Depois que a gente acabar da processo traz, nós vamos ver gerência do processador. Nós vamos ver exatamente como o sistema operacional faz para decidir o próximo processo a entrar em execução. Eu conversei já com você, né? Ele é chamado com muita frequência, né? Normalmente ele é chamado pelo menos uma vez a cada 100 milissegundos para realizar a troca de processo, no mínimo, várias interrupções, né? Então, devido ao pequeno intervalo de tempo entre as chamadas, né, tem que ser muito rápido, por isso que normalmente ele é escrito em assembly. Tá tranquilo, né? Não estou falando nada, né? Além de ficar discutindo os grupos aí, tá? Mas qualquer coisa, dá um grito aí. Mudança de contexto. A mudança de contexto, ela trata do seguinte: nós temos um chip de uma OCP, né? Vamos pensar do ponto de vista da OCP. Existe um processo executando nessa OCP. O processo está lá dentro da execução, né? Está executando. Em um determinado momento, seja qual for a razão que não interessa para o OCP, esse processo vai parar de executar e o outro processo vai entrar no lugar dele, tá? A OCP vai ter que começar a executar outro processo. Bom, a OCP ela tem todo um estado que a gente chama de contexto de hardware, tá? Basicamente, é o conteúdo dos seus registradores, né? Então, o conteúdo dos registradores da OCP vai dar o estado de utilização da OCP. Esse conteúdo está, então, expressando como é o estado desse processo que está executando. Bom, já que o processo vai sair, quando esse processo voltar a executar, a OCP ela tem que ser colocada exatamente no mesmo estado, né? Então, os dados desse processo eles precisam ser gravados na tabela de processo. Então, a OCP envia seu dado para fora, né? E vai entrar em execução um outro processo. Para que esse outro processo entre em execução, os dados da execução anterior desse processo, né, do momento anterior, antes dele separado, que estavam salvos na tabela de processo, precisam ser trazidos de volta para o CP. É isso de salvar o estado do processo que estava e restaurar o estado do processo que vai entrar em execução é o que a gente chama de mudança de contexto. Rafael, não tem problema, né? O seu nome está parecendo com o Rafael da Silva, eu consigo identificar isso aí. Não tem problema não. Por enquanto, eu não tive nenhum problema de identificar o aluno, não. Então, né, para a gente transferir o controle da OCP de um processo para outro, a gente precisa primeiro guardar o estado do processo da execução e então carregar o estado do processo que vai entrar em execução, né? Isso é que a gente chama de mudança de contexto. Às vezes, chamamos de troca de contexto, né?
o tempo gasto, né, varia e depende de vários fatores, né? Basicamente, esse tempo costuma variar de 1 microsegundo a 1000 microsegundos, ou seja, de 1 microsegundo a 1 milissegundo. O contexto de um processo, tá? Ele pode vir em 3 contextos básicos: o de hardware, o de software e o de endereçamento, né? No caso específico, a mudança de contexto para o CP é a mudança do contexto de hardware. Tá? Mas vamos ver aqui o que é cada um desses contextos. Contexto de hardware é basicamente o conteúdo do registrador. É o estado da UCP. Tá? Então, no momento que o processo perde a UCP, tem que salvar as suas informações. Tá? É o que a gente chama de contexto de hardware. Já o contexto de software de um processo, ele é subdividido em 3 partes, chamada identificação, cotas e privilégios. Identificação identifica o processo de forma única. Tá? Então, é composto pelo PID, que é o número do processo. Tá? Então, identifica o processo unicamente. O ID identifica o usuário que é dono do processo. Então, daqui vão ser tirados os privilégios que o processo tem no sistema. E o GID identifica o grupo do processo. Né? Cada processo ele pertence a um usuário, pertence a um grupo e tem um número. São essas 3 informações que identificam o processo. Tem uma parte chamada de cota, que é o limite de cada recurso que o sistema operacional pode alocar. Então, basicamente, cota, principalmente cota de memória. Quanto ele pode alocar de memória para outro. Tá? Não que seja limitado a alocação quando fazer uma lote, mas quanto vai estar alocado da memória real, efetivamente. Isso a gente vai estudar, ou estudar memórias virtuais. Tá? E privilégio, né? É que o processo pode ou não fazer em relação ao sistema e outros processos. Então, o que ele tem direito de fazer? Esse direito vai vir muito daqui do UID e do GID. E o terceiro tipo de contexto é o espaço de endereçamento, né? E a área de memória onde está o programa que está sendo executado. Então, essa área de memória contém os dados do processo, né? Obviamente, deve ser protegido de acesso de outros processos. Dados no processo são sigilosos. O processo não pode ser dado de outro, a não ser que um processo dê essa autorização. Ou que o outro seja um processo do tipo administrador, que pode ver qualquer coisa. Bom, então, isso aí é o conceito que a gente tem de processo. Né? Lembrando que a gente está falando de processos sequenciais. Né? Então, só para dar uma lembrada de processos sequenciais, para a gente poder entrar no próximo assunto. Processo sequencial é um processo, algo que está a execução no sistema, cuja instrução é executada uma após a outra sequencialmente. Tá? Não estou dizendo que não pode ter isso, não pode ter desvio, pode, né? O programa pode ter uma série de instruções, né? Vou botar aqueles instruções do programa, né? E ele vem executando e chega em determinada instrução, ele dá um salto, né? Pula outras instruções. Mas ele está executando sequencialmente. Ele executou a primeira, executou a segunda, executou a terceira, salta algumas instruções, depois executa outra, executa outra. Chega em determinado ponto, entra num loop, tá? Então ele fica repetindo as instruções. Mas o importante aqui para entender o conceito é que cada instrução é executada uma após a outra. Então, executa uma instrução do processo, quando ela termina, executa a próxima. É isso que a gente chama de processo sequencial. Tá? Bom, então, a gente entra no conceito de threads, que é aumentar, expandir esse conceito de processo. Né? De alguma forma, permitir que o processo possa executar de uma forma, vamos falar assim, não sequencial. Bom, a gente viu aqui o fork, viu criação falei sobre criação do create process no Windows, falei do fork no Unix para criar um novo processo. Basicamente, a ideia do processo é permitir que uma aplicação se divida em partes. Né? Vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar um servidor web, que é sempre um bom servidor para imaginar. O servidor web tem o processo pai, né, que é o processo servidor. De repente, vem pela rede uma solicitação de conexão para que seja gerada uma página. Normalmente, o que um servidor web baseado em processos faz? Ele cria um processo filho, tá? Esse processo filho ele recebe essa conexão. Então, essa conexão passa a ser tratada pelo processo filho. Né?
Sempre que chega uma nova conexão, o servidor web está criando processos filhos. Cada requisição que chega, um novo processo filho. Então, o que faz um servidor web orientado a processo? Existe um processo principal. Toda vez que chega uma requisição, ele cria processos filhos e esses processos filhos tratam as requisições todas em paralelo, né? Então, o sistema faz uso do paralelismo, criando novos processos, né? Isso tira proveito da capacidade da máquina de ter vários processadores, né? Cada processo pode estar executando num núcleo diferente, num processador diferente, elevando o desempenho, né? Bom, então, isso aqui funciona. E o processo pai faz o quê? O tempo inteiro aguardando conexão e criando filho, tá? Agora, o uso de subprocessos demanda recursos do sistema. Ele consome, tá? Ele consome bastante. Sempre que a gente cria um novo processo, a gente cria uma entidade nova no sistema, uma entidade completa, né? Todo o código do processo pai, todos os ambientes do pai, ele cria um processo igual ao processo pai, só que vai cuidar de uma única conexão, né? Bom, então, houve uma tentativa de diminuir o tempo gasto e economizar recursos do sistema, né? Introduzindo o conceito que chama de thread, né? O thread é a ideia de tentar fazer a mesma... Tentar não, ele vai fazer, né? O thread faz a mesma coisa, né? Tem o mesmo conceito de processos, criando processos filhos, só que de uma forma mais leve, mais rápida, consumindo menos recursos, tá? Thread, basicamente, não criará novos processos, mas ela criará novas linhas de execução dentro do processo, né? Então, basicamente, é o seguinte, né? O modelo anterior que a gente tinha, né? Aqui, eu tenho um processo, né? E, eu tenho um programa que, para a execução dele, eu tenho 3 processos executando, né? Então, aqui, meu sistema, né? 3 processos executando naquela ideia de processo sequencial, né? Isso aqui é o contador de programa, indicando o ponto que o programa está executando. Quando eu trago o conceito de thread, eu, em vez de ter 3 processos, cada um uma execução sequencial, eu tenho um único processo com 3 threads dentro dele, né? Então, eu tenho 3 linhas de execução independentes, né? E cada uma delas com contador de programa, né? Ou seja, as 3 executando simultaneamente. Então, para entender o thread de uma forma bastante simples, vamos imaginar um programa que chama uma função, né? Você tem um programa, esse programa, em determinado ponto dele, chama a função f, tá? A função f está aqui. Basicamente, nós podemos colocar a função f em execução de uma forma tradicional ou podemos botar em execução como thread. Qual é a execução tradicional? O programa vem executando quando tem a chamada do sistema F. Desvia a execução para a subrotina, né? Para a subrotina F. A subrotina F vem executando e quando ela termina, o fluxo volta ao ponto em que foi chamado e o programa continua executando. Esse é o modelo de processo. Se a função é executada como thread, né, o que nós vamos ter? Temos aqui a rotina principal e a rotina da função F. No momento em que eu mando o F executar, eu falo para ela executar como thread. Nós vamos ver como a gente faz isso, né? Então, o programa vem executando, aí você tem aqui, colocou F em execução. O que acontece? Né? A gente dispara o funcionamento de F, F é colocado em execução, mas enquanto a rotina funciona, o programa continua funcionando. Tudo ao mesmo tempo, né? Se aqui o programa chama uma G, por exemplo, e essa G também é posta em execução como thread, né? Nós teremos o programa continua executando, F continua executando e G também executa, né? Tanto a rotina principal quanto as rotinas F e a rotina G estão executando ao mesmo tempo, tá? É o conceito de threads, né? O que é um thread? O thread é uma linha de execução. Então, nós dizemos que um processo tradicional, ele possui um thread, ele possui uma linha de execução. Já aqui, um exemplo, um processo com 3 threads, nós temos 3 linhas de execução dentro do mesmo processo.
Isso tira muito o uso do processador, né? Aqui, basicamente, a gente tem um processo que está usando 3 núcleos do processador ao mesmo tempo, para execução paralela. Tá legal o conceito? Alguém está com dificuldade aí? Quer fazer alguma pergunta a alguém? Bom, esse conceito aí ele vai ser importante para fazer o trabalho, né? Quem já leu sobre o trabalho. Bom, como é o funcionamento? Tá? Threads compartilham um processador da mesma maneira que um processo. Então, para efeito do ponto de vista do microprocessador, para efeito do ponto de vista da UCP, não faz muita diferença se é processo ou thread. Tá? Para a UCP, existe uma linha sendo executada e ela vai executar instrução por instrução. Né? Então, threads compartilham o processador da mesma maneira que o processo. Claro que cada thread possui seu próprio conjunto de registradores. Né? Se um thread é uma linha de execução, ele tem registradores próprios, ele tem tudo próprio para a execução. O contexto de hardware de cada thread é diferente. Threads não compartilham contexto de hardware, compartilham outras coisas. Né? Threads, por exemplo, compartilham o mesmo espaço de endereçamento. Né? Threads são rotinas de um mesmo processo. Então, todas elas acessam os mesmos dados. Threads acessam variáveis umas das outras. Tá? Não variáveis locais, mas variáveis globais elas acessam. Tá? Threads passam pelos mesmos estados que um processo. Então, aqueles estados que nós vimos. Novo, pronto, executando, bloqueado, terminado. Tá? Threads também tem os mesmos estados. Né? Então, ali nós vimos como estados de um processo. Quando no sistema operacional nós temos o conceito de threads, que é comum hoje em praticamente todos os sistemas operacionais, né? Aqueles estados não são mais o processo, mas são diferentes threads dentro de um processo. Threads compartilham o mesmo endereçamento no processo sem nenhuma proteção. A proteção é sempre a nível de processo. Então, claro, thread do mesmo processo. Thread de processo diferente pode acessar informações. Threads também são conhecidos como processos leves, tá? Já que eles causam menor peso quando vai ser feita a mudança de contexto. Né? Então, a mudança de contexto entre threads no mesmo processo exige apenas uma alteração dos registradores. Tá? Nada mais é necessário. Não precisa mudar espaço de endereçamento, não precisa mudar muita coisa. Então, é muito mais leve, é muito mais rápido trocar threads em processo do que trocar um processo inteiro. Bom, a gente tem agora a questão do espaço onde o thread executa. Se o sistema operacional fornece suporte a multithread, né, os threads podem ser gerenciados pelo próprio sistema operacional. Agora, nem todo sistema operacional oferece suporte a multithread. Ou, mesmo que o sistema operacional que ofereça suporte a multithread, a gente pode, para um compilador específico, querer que o próprio compilador gerencie, compilador não, né? Mas o código gerado pelo compilador gerencie o thread e não o sistema operacional gerencie. Né? Isso tem algumas razões para ser feito. Tá? Quando o thread é administrado pelo próprio programa do usuário, pelo processo que está em execução, nós dizemos que esses threads são gerenciados no espaço do usuário. Tá? Não existe intervenção do sistema operacional. Na verdade, o sistema operacional nem toma o conhecimento de que existem threads diferentes. Tá? A comunicação, tá, entre threads, tá, é muito mais rápida quando é feito no sistema operacional. O Sérgio está falando, eu só não entendi como seria possível exibir esse thread de desenvolvimento. Tá? Eu vou mostrar para vocês como faz a programação em thread, tá, Sérgio? Eu vou mostrar aqui tanto em linguagem C quanto em Java. Tá? Isso é muito comum em programação mais avançada, onde você precisa de sistemas de alto desempenho. Né? Então, isso aí, quer ver um sistema que é multithread direto no navegador web. Navegador web, quando você faz a conexão com a página, precisa buscar várias informações. Então, normalmente, ele costuma criar threads diferentes para buscar informações diferentes. Os servidores também trabalham com threads. A threads é muito rápido. Então, a gente vai chegar lá, a gente vai ver a programação. Espero que semana que vem eu mostre para vocês como se programa. Então, é muito mais rápido quando é feito no espaço do usuário. Né? Então, algumas aplicações podem querer ela mesma gerenciar por questão de desempenho.
né? Quando os threads executar no espaço usuário também e um thread bloqueia, todo o processo é bloqueado, isso é um inconveniente, né? Porque se o sistema operacional não tem conhecimento de que tem vários threads, e um thread solicita uma operação de entrada e saída, obviamente, ele vai bloquear o processo todo, né? Então, já está uma dica aqui, né? Quando é que se usa thread no espaço do usuário? Normalmente, para processos que não realizam operações de entrada e saída, tá? Para a gente ganhar em desempenho. Também faz com que o tempo dedicado a três diferentes processos não seja distribuído de forma justa. Tá? Isso aqui é uma questão que é bastante assim, tem que ser feito com cuidado. Tá? Porque vamos imaginar o seguinte, um sistema operacional ele tem 10 processos executando. Vou falar de 10 não, porque vai ficar muito ruim desenhar 10 aqui. Vamos supor que ele tem 3 processos executando. Vamos supor uma máquina que tenha uma OCP. Se eu tenho 3 processos, qual é a ideia que a gente tem? A ideia de justiça eu dou um terço do tempo para cada OCP dessa, né? Eu dou 100 milissegundos para essa, depois para essa, depois para essa, cada OCP não, cada processo, depois para esse, e vou alternando entre eles, né? Então, beleza. Se eu tenho processos com um thread, fica fácil. Agora, o que eu faço se esse meu primeiro processo ele tem 2 threads? Se esse meu segundo processo tem um thread? Se esse meu terceiro processo tem 3 threads? Se eu escalonar por thread, significa que esse cara, né, vai ter metade do tempo do processador, já que a cada 6 escalonamentos, 3 são dele. Então, esse aqui vai deter 50% do tempo de escalonamento, né? Esse aqui vai ficar com 33% do tempo. Esse aqui, só para fechar a conta, eu vou ficar com 17% do tempo. Então, se eu tenho um processo com muitos threads, ele, a princípio, vai ganhar mais do CPU, né? E é normalmente o que acontece, né? Quando a gente está falando em thread no espaço do usuário, o sistema operacional não tem como fazer essa divisão. O sistema operacional vai dar o tempo como se o processo fosse apenas um thread, tá? Então, ele pode perder nesse quesito também. Mas essa questão só acontece para máquinas em que a UCP esteja com 100% de uso. Se a UCP não está com 100% de uso, que é a grande maioria dos casos, não temos esse problema. Então, os threads vão tirar proveito do paralelismo da máquina sem pesar muito nas outras tarefas. Então, vale a pena a programação com threads. Bom, temos ainda o termo que chamamos multithread. Tá? Multithread é um termo que é utilizado para descrever a situação em que um mesmo processo pode ter vários threads. O Daniel está perguntando, né, o próprio sistema operacional não consome um dos threads? Não, o sistema operacional ele consome vários threads, né? Vários processos. O sistema operacional tem muita coisa executando. Tá? Talvez seja um dos principais consumidores de threads, né? E processos servidores, né? Servidores de banco de dados, servidores velhos, também criam muitos threads. O cara que é danado para criar thread também é o Google Chrome. Bom, algumas UCPs oferecem suporte de hardware direto para multithread, né? Permitindo chaveamento de thread em nanosegundos, né? Então, a gente fala em UCPs multithread, ali em Intel já há muito tempo, é multithread, né? Tem funções específicas para fazer a troca de threads. Então, a troca de threads é feita diretamente pelo hardware. É praticamente instantânea a mudança de contexto entre threads, tá? Elevando ainda mais o desempenho, tá? Bom, eu falei para vocês que threads de um mesmo processo acessam as mesmas variáveis do processo, né? Elas compartilham a variável, ou seja, elas compartilham o espaço de endereçamento, já que as variáveis são memória. Agora, além do espaço de endereçamento, tá? O que mais threads compartilham? Threads de um mesmo processo, né? O mesmo conjunto de arquivos abertos, ou seja, se um thread abre o arquivo automaticamente está aberto para todos os outros threads. Processos filhos, se a gente cria processos filhos, todos os threads acessam. Alarmes e sinais, tá? Esses são mecanismos de interrupções, a troca de sinais entre processos, né?
e assim por diante, né? Então, na verdade, praticamente tudo que diz respeito a um processo, os threads desse processo vão compartilhar. Basicamente, a única coisa que o thread não compartilha são suas variáveis locais. Tá? Até aqui, né? É importante perceber. Eu perdi o mouse aqui. Tá. É importante perceber que cada thread tem sua própria pilha. A pilha é específica de uma execução. Bom, como as variáveis locais estão na pilha e os threads são funções de execução, as variáveis locais dos threads não são compartilhadas. Né? Então, a estrutura de pilha contém variáveis locais da rotina, endereço de retorno, tá? etc. Para fechar o conceito de thread, né, nós temos as chamadas thread pop-up. Né? Bom, quando a mensagem chega ao sistema, tá? Existe uma abordagem tradicional um processo, um programa, né? Tem um processo ou thread bloqueado aguardando para fazer o tratamento, né? Por exemplo, vamos imaginar um programa que está esperando chegar alguma coisa pela rede, né? Quando essa mensagem chega pela rede, né? Existe já um thread ou um processo bloqueado aguardando para entrar em execução e tratar essa mensagem. Né? Bom, então, para isso, o thread tem que ser colocado em execução, ele tem que ser bloqueado, e quando essa informação chega, esse thread é chamado. Tá? Então, isso requer que haja uma troca de contexto. Tá? Agora, existem abordagens em que o sistema ele pode ser programado para, em vez de ter um thread pronto aguardando, quando chega uma mensagem, é criado um novo thread só para lidar com essa mensagem. Tá? Esse thread que ele é programado para ser criado quando chega alguma coisa é chamado de thread pop-up. Tá? O mecanismo de criação da thread pop-up é extremamente rápido. É mais rápido do que recolocar em execução um thread parado. Tá? Então, para sistemas que são orientados a eventos e tem threads, tá? A utilização de thread pop-up é uma forma, né, de acelerar o desempenho do sistema. Tá? As threads são criadas muito rapidamente. Tá? Então, a latência entre a chegada da mensagem e o começo do processamento pode ser encurtada com thread pop-up. O Matheus está perguntando aqui, né? O que os threads não fazem. Pensar no que responder aí. Né? O thread, ele, na verdade, é uma linha de execução de um processo. O thread faz tudo que o processo faz. Só que threads dentro de um processo estão compartilhando os dados. Basicamente, o thread vai fazer tudo que o processo faz. O Daniel está perguntando se essas variáveis em pilha fossem compartilhadas em threads, seriam realizadas por referência. Não tem como compartilhar variável em pilha, Daniel. Variável pilha é variável local. Variável local não tem como compartilhar. Nenhuma linguagem de programação vai te permitir isso. Tá? Bem que você está perguntando por referência, né? Você poderia, sim. Desculpa, eu não tinha entendido a sua pergunta. Você pode pegar uma variável que está na pilha e passar um ponteiro para esse endereço para um outro thread. Tá? Isso só é arriscado porque você pode ter um thread de execução, você tem uma variável local que foi criada durante a vida desse thread. Se você passa isso por referência para outro thread e o primeiro thread termina de executar, vai ter lixo ali. Ou pode até ter área, pode ter informação de um outro processo ou um outro thread que foi colocado em execução depois. Então, você pode ter um ponteiro perdido. Então, isso tem que ser feito com muito cuidado. Né? A ideia é que variáveis locais não sejam compartilhadas por questão de segurança. Tá? Se for preciso que threads compartilhem dados de variáveis, o ideal é que essas variáveis sejam globais, para não ter nenhum tipo de problema. Ok? Vamos ver então aqui tipos de processo. Bom, quem vai simplesmente jogar, vou simplesmente jogar um conceito para vocês, tá? E no próximo assunto, que é a gerência do processador, a gente vai basear nisso. Tá? Mas, conceito.
né? Existem basicamente dois tipos de processo com relação ao tipo de processamento que eles executam. É, e um detalhe, o tipo do processo é um tipo momentâneo. Vamos falar assim, naquele momento o processo tem esse comportamento, tá? Então, eu estou falando para vocês de processos que são processos conhecidos como processo CPU-bound e processo do tipo IO-bound, né? Tem processos que eles são o tempo inteiro CPU-bound, tá? E tem processos que são o tempo inteiro IO-bound. Agora, tem processos que alternam o comportamento entre os dois estados, né? Isso vai ser muito importante para os algoritmos de escalonamento. Os processos que são do tipo CPU-bound, eles passam a maior parte do tempo no estado executando, né? Vou pegar só aquele miolo, né? A gente tem processo no estado pronto, né? Vou tentar escrever aqui pronto, tá? Processo no estado pronto, processo no estado executando, a só é X. Processo no estado bloqueado. E nós vimos aqui que durante a vida do processo, o processo que está no estado pronto, quando o CPU fica livre, vai para executando. Quando sai, termina a sua execução. Se ele executou por muito tempo, ele volta para o estado pronto, para dar vez para outro. Ou se ele solicita uma operação de entrada e saída, ele vai para o estado bloqueado e fica lá até que termine a operação de entrada e saída. Então, quando ele volta para o estado pronto. Processos do tipo CPU-bound são aqueles processos que passam uma parte do tempo executando. Eles realizam poucas operações de entrada e saída. Então, ele executa muito tempo, ele vai para volta para o pronto. Depois executa mais, volta para o pronto. Ele fica fazendo esse ciclo aqui, basicamente, né? Então, processo CPU bound, né? Bound seria assim, circunstância, né? Seria aquilo ao redor de. Então, são processos que passam muito tempo ao redor da CPU, né? Costumam ser encontrados em aplicações científicas que realizam muito cálculos, né? Por outro lado, processos que fazem muitas operações de entrada e saída, o que que ele faz? Ele executa um pouco, realiza uma operação de entrada e saída, fica bloqueado. Aí, quando a operação termina, ele vai para o pronto. Aí, ele tem que aguardar a vez dele executar. Aí, ele vem executar, logo realiza outra operação de entrada e saída. Então, esse aqui, ele basicamente está circulando entre os três estados, tá? Passa muito tempo bloqueado. Ele costuma ser encontrado em aplicações comerciais, né? É, processos interativos também são tipo desse processo, né? O Word, por exemplo, ele é um processo I/O-bound, porque ele está o tempo inteiro esperando que nós digitemos. O mais rápido que uma pessoa digite um texto, a pessoa é muito lenta perto do computador. Então, editor de texto, por exemplo, planilhas, é, software de escritório, né? O software pacote Office, são exemplos de processo I/O-bound. O Rafael está perguntando aqui, só para tirar uma dúvida, a gente faz um programa e ele roda duas vezes simultaneamente? Não, é para fazer a mesma versão do programa. É fazer uma versão do programa, estou falando do trabalho, né? É fazer uma versão do programa sequencial e fazer uma versão do programa paralelo, tá? Eu vou mostrar para vocês isso aí. Semana que vem eu vou mostrar a programação e eu vou mostrar um programa para vocês executando sequencialmente e executando em paralelo, tá? O Daniel está comentando aqui, né? Tem um exemplo que eu acredito que muita gente já tem vivenciado. É o momento que estamos tendo requisições de I/O via teclado. André, Daniel, essa é uma situação. Quando você está digitando, ele está passando pelo estado bloqueado, né? Mas essa demora não é exatamente por estar no estado bloqueado, não, porque ele pode ser estado bloqueado também muito rapidamente, né? Normalmente, essa demora é porque sobrecarga mesmo no sistema. Não, Rafael, estando como convidado, não leva falta, não. Sem problema. Mas só tem você, acho que Rafael Silva lá, e eu estou conseguindo identificar com facilidade, não tem dificuldade, não, Rafael.
Oi, Diego, pode falar aí. Eu não fiz divisão em equipe, não, Diego. Tem divisão em equipe, tá? Não tem essa preocupação, não. É, a gente viu o que a gente tinha para ver de processo de trás era isso na teoria, né? Diego, lá no Canvas, se você entra, você tem acesso ao Canvas, não tem, Diego? Você entrando no Canvas, tem um link lá tanto para o YouTube quanto para o compartilhamento no OneDrive da Veiga. Então, pode pegar tanto no OneDrive quanto no YouTube, tá? Eu sempre jogo lá. Bom, então vamos ver aqui a gerência do processador, tá? Aí semana que vem a gente vai ver a parte de programação e vai fechar esses conceitos de threads, tá? Então semana que vem a gente já começa vendo os programas. Eu vou, no máximo, nesse final de semana, eu estou colocando lá no Canvas exemplos de programas, um slide que mostra como é a programação, para vocês quiserem pegar e dar uma olhada antes, tá? Então, vou colocar com antecedência para vocês. Bom, gerência do processador, né? O que nós estudamos aqui, acabamos de ver, são funcionamento de processo e funcionamento de threads. Agora, eles executam num processador, né? Como o sistema operacional gerencia o processador? Como o sistema operacional faz para que um determinado processo entre no processador? Como ele decide? Tá? Então, é o que a gente vai estudar aqui. Bom, nós estamos estudando sistemas multiprogramáveis, né? Onde nós temos vários CPs, vários processos executando, então tem uma concorrência real. Tá? Então, deve existir um critério para determinar uma ordem na escolha do processo para execução. Tá? Eu tenho vários processos. Qual deles eu vou pegar para execução? Tá? O procedimento de seleção é chamado de escalonamento. Tá? E ele é executado pelo escalonador, pela figurinha que nós vimos hoje, daquele carinha que é o responsável por fazer a troca do processo de execução. Então, ele é parte do sistema operacional que é responsável pelo escalonamento. Né? O que ele faz? Ele seleciona um processo que está na fila de processo no estado pronto, né? Então, lembra? Nós temos uma fila de processo no estado pronto, todos eles aguardando para executar. Ele vai escolher um desses processos e vai alocar o CP para esse processo. Né? Então, qual é a principal função do algoritmo de escalonamento? Decidir qual, melhor dizendo, dos processos prontos deve ser alocado ao CP que ficou disponível. Né? Então, quem eu vou escolher? Bom, existem alguns critérios de escalonamento, né? Os principais deles. A ideia é algo que seja tudo imparcial, né? Ou seja, oferecer uma fatia justa da OCP para cada processo. Né? Ou seja, todos os processos têm direito de ganhar ao mesmo tempo da OCP. Outro critério é a utilização da OCP. Né? A gente deseja que a OCP passe a maior parte do tempo ocupada. Não ocupada à toa, mas que ela tenha sempre trabalho a fazer, tá? Para ter um melhor aproveitamento da máquina e, no final, tudo termine mais rápido. Outro critério bastante importante é o chamado throughput, ou produtividade. Né? O throughput ele representa a quantidade de processos que são executados durante um intervalo de tempo. Então, o ideal é que eu tenha alta produtividade, que eu execute muitos processos durante o intervalo. Um outro questão é o tempo de processamento, né? Que é o tempo que um processo leva desde que ele foi aceito até terminar. Né? Tempo de resposta, que é o tempo desde que eu peço algo até o pedido começar a ser atendido. Né? E tempo de espera, que é o tempo que o processo fica aguardando na fila de processo ponta. Que ele não espere muito tempo, que ele possa ser escalonado logo. Então, se eu consigo atender a todos esses critérios de uma maneira excelente, eu tenho um melhor algoritmo de escalonamento. O problema é que esses critérios eles são um pouco contraditórios. Né? Por exemplo, eu quero ter alta produtividade, né? Ou seja, entregar o máximo de processo por unidade de tempo, sendo imparcial. Se eu quero entregar muitos processos,
o ideal é que eu termine logo os processos curtos. Se eu quero terminar logo os processos curtos, eu não vou ser imparcial, estou dando preferência para processos curtos. Se eu estou sendo imparcial, eu não vou ter um grande throughput, né? Se eu quero diminuir o tempo de processamento de um processo, obviamente eu vou aumentar o tempo de espera dos processos. Então, não tem como atender a todos os critérios. Por isso, eu vou ter diferentes algoritmos de escalonamento, né? O sistema operacional ele pode trabalhar com diferentes algoritmos de escalonamento, cada um privilegiando um tipo de processamento. A gente vai ver aqui que os algoritmos de escalonamento podem ser classificados, né, como preemptivos ou não preemptivos, né? A gente diz que um algoritmo de escalonamento ou um sistema operacional ele é preemptivo, né, quando o sistema pode interromper um processo durante a execução dele, colocar ele no estado pronto e colocar outro no estado executando, né? Ou seja, o sistema operacional ele é capaz de chegar lá e parar a execução de um processo. Simplesmente isso. Quando o sistema operacional ele não tem essa capacidade, uma vez que o processo ganha a utilização do CP, ele usa o CP direto, nós dizemos que é um algoritmo de escalonamento não preditivo. Ele não consegue tirar um processo de execução. Hoje, né, é um problema já facilmente resolvido. Então, hoje, os algoritmos, basicamente, todos são preemptivos. Muito embora tenha algumas situações específicas onde o não preemptivo também possa ser utilizado, sem problema nenhum. Bom, no escalonamento preemptivo, né, ele permite que o sistema dê atenção imediata a processos prioritários, né? Vamos lá, você tem um processo que é prioritário, esse processo precisa executar. Você tem um outro processo que já está executando. Você vai para o processo que já está executando e coloca o processo prioritário no lugar dele, tá? Então, é uma questão, né? Outra coisa, ele proporciona melhor tempo de resposta em sistema de tempo compartilhado. Sistema de tempo compartilhado é que ele tem vários processos executando, cada um executa um pouquinho. O sistema operacional consegue parar o processo e dar o tempo correto para cada um, então é uma melhor divisão, né? O compartilhamento do processador é mais uniforme, é mais justo, né? E ele exige que uma interrupção de relógio aconteça no intervalo, né? Por que exige a ocorrência da interrupção do relógio, né? A gente está falando o seguinte, o processo está executando. A Rafael está perguntando em qual linguagem pode ser feito. Você pode escolher a linguagem, tá, Rafael? Eu vou mostrar como é que faz em C e em Java. Você pode escolher. Se quiser escolher uma outra, desde que explique o funcionamento, tudo bem. A gente está falando o seguinte, né? Um processo está executando e o sistema operacional vai lá e para. Bom, o sistema operacional não é mágico. O sistema operacional ele é um programa. Um programa, para poder executar, para poder parar a execução de outro, ele tem que estar executando. Então, a gente imagina a seguinte situação. Se eu tenho um processo executando, significa que o processo do sistema operacional não está executando. Quem tem o CP é esse processo. Então, como que o sistema operacional pode parar esse processo se ele mesmo, o sistema operacional, não está executando? Tá? Essa era a dificuldade no passado. Tá? A solução para isso é bastante simples, né? Qual é a solução? Vamos lá. O sistema operacional está em execução, em algum momento. Tá? Aliás, ele é a primeira coisa que entra em execução, então pode imaginar facilmente esse estado. O que o sistema operacional faz? O sistema tem um chamado timer. O timer é um hardware que ele é programado para gerar uma interrupção em uma determinada quantidade de tempo. O sistema operacional ele faz o seguinte, ele programa o timer e ele fala para o timer, me acorda daqui a um tempo. Normalmente esse tempo é 100 milissegundos. Então, o sistema operacional programa o timer, sai e entrega ao CPU para outro processo. Esse outro processo começa a executar, e ele vem executando, né? Enquanto ele executa, o timer está fazendo a contagem regressiva. Quando o timer chega a zero, o que o timer faz? O timer gera uma interrupção. O que a interrupção faz? A interrupção para esse processo no ponto que estava. A interrupção chama o sistema operacional, está aqui. O sistema operacional entra em execução. O sistema operacional vai ver qual foi a interrupção que foi gerada. Ele vai ver, foi a interrupção do timer. Fui eu que programei essa interrupção.
Então, o sistema operacional pega, esse cara estava executou durante muito tempo. O sistema operacional passa esse cara lá para a tabela de processo, busca na tabela de processo do outro processo, coloca esse outro processo de execução e o mesmo processo. Programa o timer, coloca a execução. Tá? Então, o que o sistema operacional está fazendo o tempo inteiro é programando o timer para acordar ele, e cada vez que o timer zera, ele troca o processo que está em execução. Tranquilo? Então, esse é o princípio dos sistemas operacionais preemptivos. Né? Então, ele exige uma interrupção do relógio ocorra ao fim do intervalo para devolver o controle ao escalonador. É essa a mágica que ele faz. Bom, a troca de processo por outro no OCP, a gente já viu, é chamada de mudança de contexto. Tá? A mudança de contexto causada pela preempção gera overhead ao sistema, né? Tem que fazer uma troca de contexto. Né? Então, o sistema deve estabelecer corretamente os critérios de preempção. Né? Como que eu faço a troca de contexto? Quando que eu faço a troca de contexto? De quanto em quanto tempo eu troco de processo? Né? Se eu troco muito rápido o processo, a princípio, do tempo, do ponto de vista de impressão de continuidade, perfeito. Tá? Troca muito rápido os processos, mas eu estou fazendo muita troca de contexto, estou gastando muito tempo com troca de contexto. Já se eu deixo um processo executando durante muito tempo para trocar ele por outro, eu diminuo muito a quantidade das trocas de contexto. Tá? Dá um overhead bem menor e o sistema flui com menos gasto administrativo. Porém, não dá uma boa ideia de continuidade. Tá? E os sistemas que usam escalonamento preemptivo, eles têm um problema na condição de corrida. Tá? Mais à frente a gente vai estudar esse problema da condição de corrida, mas é um problema crítico e bastante grave. Que é quando dois threads, por exemplo, ou dois processos, dois threads, seja lá for, acessam uma área compartilhada e os dois modificam dados dessa área compartilhada ao mesmo tempo. Isso pode levar a problemas. A gente vai ver, então, mais para frente o que é esse problema e vamos ver também como resolver esse problema. Então, categorias de algoritmo de escalonamento. Vamos ver aqui as categorias, vamos ver os tipos de algoritmos que existem, e na semana que vem, semana que vem a gente vai, na verdade, ver programação, né? Na aula seguinte, né? Depois de programação, a gente vê efetivamente o funcionamento de cada algoritmo desse. Vamos iniciar aqui. Quais são as categorias que existem? Bom, se eu tenho ambientes diferentes, com necessidades diferentes, eu vou ter algoritmos de escalonamento diferentes, mais adequado a cada ambiente. Né? Esses ambientes, basicamente, são, né? Pode ser destacado, ambiente de execução em lote, né? Ambiente de execução interativo e ambiente de execução em tempo real. Tá? Vamos deixar o lote para o final. Vamos falar primeiro do interativo. Sistemas interativos são aqueles sistemas onde existe um usuário interagindo com o sistema. Né? Então, existem processos do usuário que estão em execução, que estão interagindo diretamente com o usuário, e tem processos em segundo plano. Esse tipo de ambiente ele precisa ter um escalonamento em que ele não deixe transparecer ao usuário que o sistema está sobrecarregado ou que está sobrecarga, né? Vamos lá. Se ele demora muito a trocar os processos de memória, dá aquela impressão que a máquina está engasgando, né? Trabalha um pouco, trabalha um pouco, trabalha um pouco, Então, o algoritmo de escalonamento de ambientes interativos precisa ser de tal forma que o usuário perceba a máquina fluindo de forma contínua. Né? Então, normalmente, sistemas operacionais desktop, né? Sistemas operacionais voltados para o usuário. Né? Já eu tenho outro tipo de sistema, que é o sistema de tempo real. O sistema de tempo real, ele controla coisas que estão acontecendo em tempo real, como o nome fala. E quando algo acontece, tem que ser tratado rapidamente. Então, para esse tipo de sistema, o importante é que um determinado requisito
seja atendido dentro do tempo que foi programado para ser atendido. Não existe preocupação com interatividade, né? Se eu tiver um sistema de tempo real usuário interativo, azar do usuário. O importante é atender, dentro da especificação de tempo, aquilo que aconteceu, né? E voltando, e o que é um ambiente lote? Ambiente lote é um ambiente em batch. Antigamente, ambiente em batch era aquele ambiente que você levava uma pilha de cartões perfurados e colocava em execução, tá? Hoje em dia, a gente tem algo parecido, que a gente também chama de ambiente lógico. Claro que não é mais um cartão perfurado, claro que a tecnologia modificou, mas o que caracterizava os sistemas em lote? Eram sistemas onde você levava uma massa de dados para ser processado por uma série de programas, tá? Tudo sem intervenção de usuário. Hoje a gente tem esse tipo de sistema ainda, né? São sistemas, é, por exemplo, um sistema de controle de estoque, um sistema de contabilidade de uma loja que executa no final do expediente, tá? Quando já não tem mais ninguém trabalhando. Então, sistemas de backup, são sistemas em lote. Então, são sistemas que funcionam de uma forma, assim, em termos de funcionalidade, é muito parecida com o que era os cartões perfurados, né? Mas são sistemas o quê? Que você deixa o programa pronto e você programa a máquina. Quando for 2 horas da manhã, você programa a máquina para execução, tá? Então, ele vai executar naqueles momentos. Então, como não existe nenhum tipo de interação, tá? O algoritmo de escalonamento pode ser tratado de forma a privilegiar que os lotes terminem mais rapidamente. A Natália está falando que lembra os conceitos de rede, né? Eu posso pegar o momento, né? Mas seus operacionais têm muito a ver com rede, realmente, né? Então, falando aqui, o que é o sistema de lote, né, que eu estava falando, tá? Então, amplamente utilizado, exemplo, folhas de pagamento. Você pega todos os dados de pagamento pessoal e manda processar em lote. Não fica uma pessoa processando um a um. Você manda um arquivo de pagamento e é feito no lote, né? Controle de estoques, contas a receber, contas a pagar, cálculo de juros, tudo é cálculo automático que não precisa de interação humana. A característica dele é que não há usuário esperando, né? Então não tem por que ficar preocupado em dar tempo de resposta baixo para usuários, né? O importante para os sistemas em lotes é fazer com que tudo acabe o mais rapidamente possível, né? Logo, eu não tenho necessidade de algoritmo de escalonamento preemptivo aqui. A própria preempção toma tempo, a preempção concorre, né? A preempção é trabalho do sistema operacional. Então, a ideia de um sistema lógico é que o sistema operacional trabalhe o mínimo possível. Logo, não só é aceitável, tá? Como é conveniente escalonamento não preemptivo. Como já comentei, né? Como reduz a troca de contexto de processo, o desempenho é melhor. Bom, ambiente com usuários interativos, né? Já para esse ambiente aqui, ao contrário dos sistemas de lotes, a preempção é essencial, né? Para evitar que um processo tome conta da UCP e os processos dos usuários não possam entrar em execução, tá? Servidores também estão nessa categoria, porque servidores precisam atender a vários usuários simultaneamente, então é preciso que haja preempção para que todos os serviços possam ser compartilhados sem dificuldade, né? Já sistemas com restrição de tempo real. Isso aqui são sistemas muito particulares, né? No final desse tópico aqui, a gente vai ver as características desse sistema, mas às vezes a preempção não é necessária, tá? É porque os sistemas de tempo real eles já são montados de forma que as tarefas sejam executadas sempre dentro de um tempo determinado. Então, a própria natureza do sistema de tempo real, às vezes, não torna desnecessária a preempção, né? Os processos no sistema de tempo real eles já sabem que não pode executar por um período de tempo, né? Então, e normalmente, o sistema de tempo real executa apenas programas que visam o progresso da aplicação. A gente não coloca programas quaisquer no sistema de tempo real. Então, isso aí permite escalonamentos bem específicos, né? Normalmente, o sistema de tempo real é escalonamento por prioridade. Bom, então, objetivos do algoritmo de escalonamento, né? O que um bom algoritmo de escalonamento deve fazer, né?
Em parte, depende daquilo que o sistema espera que seja feito. É, para todos os sistemas, né? Qualquer que seja o sistema, a ideia é que o algoritmo seja justo, né? Justo é cada processo tem uma porção justa da OCP, né? Que nenhum processo seja sempre preterido e nunca termine, né? Essa é a ideia de justiça. Ainda, para todos os sistemas, a aplicação é da política, né? A aplicação da política é eu determino uma política que deve ser cumprida. Então, que ele cumpra a política, né? Por exemplo, a política é um determinado processo que eu disse que tem mais prioridade, ele tem que executar primeiro. E equilíbrio, né? Manter ocupada todas as partes do sistema sem sobrecarregar nenhuma parte em particular. Tá? Então, todos os sistemas querem isso aqui, né? Agora, quais são as características mais desejadas no sistema ILOT, né? No sistema ILOT que a gente quer? Vazão, tá? Quando a gente programa alguma coisa em lote, a gente está falando assim, a gente vai deixar executando de madrugada, ninguém vai tomar conta. A gente vai chegar no dia seguinte e vai ver o resultado pronto. Então, nós desejamos, né, maximizar a quantidade de tarefas por unidade de tempo. Quanto mais tarefas entregar, melhor. Né? Eu só ver aqui, né, tem pergunta aqui. Essa perguntou, não gravou a aula, teria como colocar para gravar? Está sendo gravada, a aula está sendo gravada, toda aula está gravando. Todas as aulas estão gravadas, essa também. Tá gravando. Bom, outra coisa é tempo de retorno, que temos em loja nós queremos, que é minimizar o tempo entre a gente entregar aquilo que a gente quer que faça e a coisa terminar. Tá? E também, claro, é um desejo, né, maximizar a utilização do CP, manter o CP ocupado o tempo todo. Quanto mais tempo o CP colocar ocupado, mais rápido as coisas terminam. Tá? Bom, em sistemas interativos, o que é desejável? Né? Tempo de resposta. Né? Ou seja, responder rapidamente às requisições. Um usuário solicitou alguma coisa, ser rapidamente respondido ao usuário. Tá? O sistema se apresentar rápido ao usuário. Não basta ser rápido, tem que se apresentar rápido. Proporcionalidade, que é satisfazer a expectativa do usuário, né? Ou seja, funcionar todo de forma proporcional, né? Não só responder rapidamente ao usuário, como fazer com que todos os trabalhos da máquina sejam realizados. Né? Já sistema de tempo real, o que é desejado? Cumprimento de prazos, né? É o mais importante para o sistema de tempo real, para evitar a perda de dados. Né? Sistema de tempo real, só que eles têm que responder dentro do tempo específico, então, cumprimento de prazo é fundamental. E previsibilidade, né? Que é evitar a degradação da qualidade em sistemas multimídia. Né? Alguns sistema de tempo real também são sistemas multimídia, sistemas para geração de mídia. Né? Então, evitar a degradação. Tá? Agora, não importa quais sejam os objetivos. Né? Uma coisa que nunca pode acontecer é o que a gente chama de starvation, que é quando, para atender aos objetivos, existirem processos que fiquem esperando indefinidamente pela utilização do processador. Isso aqui nunca vai poder acontecer. Bom, aí agora a gente entra nos algoritmos de escalonamento propriamente dito, tá? Começando pelo escalonamento em lote. Tá? Eu vou encerrar aqui, porque eu não vou começar, porque é melhor que a gente veja o escalonamento fazendo a comparação entre todos eles. Tá? Então, a gente vai encerrar aqui. Tá? Semana que vem a gente vai trabalhar com a parte de programação. Né? Então, eu vou mostrar para vocês como realizar programas. Vou colocar para vocês exemplos de programas. Vou colocar um exemplo de um programa que é o que eu espero que vocês façam como tarefa. Eu vou mostrar como fazer os programas. Né? Vou mostrar como fazer em linguagem C. Vou mostrar como fazer em Java. E se alguém quiser usar alguma outra linguagem, pode ficar à vontade para usar aí, para fazer aí. Tá falando qual? O cálculo do pi, Matheus? Pode. Então, eu vou colocar lá para vocês todo o código para vocês poderem utilizar. Tá? Vou só puxar uma listagem aqui, tá? O pessoal que já saiu também não tem problema que o sistema guarda. Abaixada a lista de presença.
Algum comentário? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Professor, só para tirar uma dúvida rápida sobre o trabalho, você falou que vai disponibilizar lá os códigos, né, do programa. Aham. Então a gente pode replicar esses códigos e usar o que o senhor está pedindo em cima dele, ou vai ter que criar de fato um programa novo e fazer tudo do Não, zero? pode usar com base, sem problema. Ah, tá. Então Né? tá bom, professor. Tá ótimo. Obrigada, viu? Nada. Então, beleza, né? Terminar aqui a gravação e já disponibilizo logo mais a aula.